poderíamos já, então, ir começando, né? São 18h05, não temos a mesma pontualidade britânica, mas também não queremos atrasar tanto, né? Enfim, não queremos alimentar a má fama, né, de sempre começarmos no Brasil os nossos eventos de forma atrasada, enfim. Então, eu acho que já temos aí 15 pessoas, certamente teremos mais gente entrando ao longo do nosso evento. Bem, primeiro eu quero saudar a todos, uma boa noite e agradecer a presença de todas e todos. Nós temos vários colegas, estudantes também, enfim, pesquisadores sobre esse tema, e agradeço especialmente a presença de Lúcia Teixeira, de André Fará e de Guilherme Barcelos, por terem aceito esse convite. Essa é mais uma edição do nosso Ampere Debate. Agradeço também o prestígio que nos dá o nosso presidente, Cláudio Viana, está sempre prestigiando aqui o nosso Ampere Debate, e a gente tem tentado escolher temas atuais, né, temas novos, enfim, temas polêmicos, certamente, como uma forma de não só alimentar esses debates de modo mais informado, né, de modo mais fundamentado, com especialistas, né, nesses temas, mas também como uma forma de trazer os nossos associados para esses debates, enfim, promovendo uma qualificação, uma atualização, enfim, e sempre num espírito democrático, né, aceitando as divergências e, na verdade, entendendo que as visões diferentes são sempre enriquecedoras, né? Um ambiente de respeito democrático e de pluralismo. Então, agradeço muito a presença de todas e todos. E como temos feito... Cláudio, quer falar aí alguma coisa? Não, Rogério, só dar uma boa noite aí, geral, para todos. Agradecer a você pela organização do evento, agradecer a participação aí do André, da Lúcia, do Guilherme. Tenho certeza que será muito proveitoso, né? O tema dispensa aí comentários, é um tema do momento, né? Que acho que todo mundo do direito, e até quem não é do direito, precisa se interessar. Então, tenho certeza que será uma excelente oportunidade da gente conversar sobre esse assunto e aprender, né, sobre o assunto. Então, obrigado aí, boa noite, espero que seja bem proveitoso aí o encontro. Tá bem. Obrigado aí, Cláudio. Bem, eu vou fazer aqui as apresentações dos nossos convidados, né? Assim, gente que tem tanto título, né, tantas qualificações, que vou fazer aqui um resumo, né? Enfim, para a gente poder já passar a palavra. Vou começar aqui pelo André. André é mestre em Direito e é doutorando em Direito Público pela UERJ, nosso colega de Ministério Público. Foi meu aluno, né, André? Não, André foi meu aluno. É uma piada interna sempre nossa. me refiro, a piada comigo, entre Rogério e eu, é sempre essa. Como é que você está, professor? Aí ele fica sempre um pouco constrangido de lembrar que foi meu professor, mas pelo menos deu certo, né? Aí. O André, ele é professor da pós-graduação Lato Sensu em Direito Digital na UERJ, também no IERB, né, nosso Instituto de Estudos aqui do Ministério Público, como disse nosso colega, e vem fazendo a pesquisa dele no doutorado sobre esse tema, enfim, sobre liberdade de expressão. Já participou conosco também, numa outra oportunidade do Ampere Debate, acho que foi bem interessante. Agradeço aí, André, você ter aceito. Lúcia Maria Teixeira, procuradora de Justiça aposentada, nossa colega aposentada, advogada, doutoranda em Direito Constitucional no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP de Brasília. Ela é mestre em Direito Civil pela UERJ, também concluiu a sua graduação lá. Ela tem pós-graduação em Sociologia Urbana também pela UERJ, pelo Departamento de Ciências Sociais, e coordena uma comissão de estudos e pareceres, uma comissão da OAB de proteção de dados e privacidade, e também uma comissão especial de proteção de dados da OAB Federal. Também faz parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e da International Association of Privacy Professionals, IAPP.
Falei que os currículos eram longos, né? Vocês não acreditaram. E, finalmente, Guilherme Barcelos, também agradeço mais uma vez, Guilherme, é doutorando também em Direito pelo IDP de Brasília, colega, né, da Lúcia, não sei se são colegas de turma, mas, enfim, são doutorandos na mesma instituição, mestre em Direito Público pela Unicinos, do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito Constitucional e Eleitoral, membro fundador da Abradep, coordenador institucional da Abradep e membro do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, e, além de tudo, também advogado em Brasília. Então, obrigado, Guilherme, aí, por aceitar participar do nosso evento. Eu queria fazer uma proposta aqui, democraticamente, se estiverem de acordo, tendo em vista os temas que eu imagino que serão abordados, né, por vocês, Lúcia, André e Guilherme. Eu queria propor o seguinte, que nós começássemos com a Lúcia, depois passaríamos para o André e depois concluiríamos com o Guilherme, sugerindo, né, um tempo de mais ou menos 20 minutos para cada um de vocês. É claro, né, enfim, não é algo assim absoluto, tão rigoroso, pode ser um pouco mais, um pouco menos, fica aí à medida do bom senso aí de vocês, para a gente poder também abrir a possibilidade dos debates, da participação dos colegas aqui. Já vejo que André tem uma questão de ordem. Diga, André. Não, Rogério, assim, eu ia propor, primeiro, por cordialidade, e segundo, por positivação legal. Eu acho que a Lúcia podia iniciar, porque eu acho que a fala dela vai ser muito importante e é ampla, mas eu acho que o Guilherme podia falar antes de mim, porque eu acho que o Guilherme vai fazer abordagens na perspectiva eleitoral de um direito posto. E eu vou tentar, dentro do prazo que você me concedeu, Rogério, vou tentar falar do DSE europeu e fazer comparações e algumas reflexões em relação ao PL 2630, ou seja, um projeto, né, que está em trâmite. Então, acho que a gente poderia deixar a minha fala para o final, já que é algo ou do outro lado do oceano ou ainda em trâmite no Congresso. Tá bem. Tá ótimo, então. Então, todos de acordo? Bem, então, de acordo. Sem mais delongas, passo a palavra à Lúcia. Obrigado, Lúcia. Boa noite, colegas, amigos. Queria agradecer o convite, gentil convite do Rogério. Eu me sinto em casa, em Namperge, sempre participando de tantos eventos maravilhosos. E aproveitar para saudar todos os amigos e colegas presentes na pessoa do nosso presidente, Cláudio Henrique, amigo, querido presidente da Amperge. É uma honra, é uma alegria estar agora aqui presente com dois grandes especialistas. Meu padrinho, meu amigo, meu querido Guilherme Barcelos, um dos maiores advogados eleitoralistas do Brasil. Não é porque é meu amigo, gente, mas ouvir o Guilherme numa tribuna de um tribunal eleitoral, seja o TSE ou o TRE, é algo assim realmente impressionante. O conhecimento dele, a oratória. E eu acho que a gente vai ganhar hoje muito com esse debate, até porque a gente tem algumas divergências, né, Guilherme? Mas, enfim, sempre debatendo. Eu acho que o debate público hoje é fundamental para a gente avançar nesse tema. E estou ansiosa para ouvir o André, sei das pesquisas dele sobre liberdade de expressão, já li artigos do André, conheço um pouco do trabalho dele, e gostaria muito também de ter esse debate. Eu acho que a gente precisa ter esses espaços de debate. A Amperge está fornecendo, está apresentando esse espaço para a gente deve aproveitar e prosseguir, né? Prosseguir com novos eventos. Eu vou começar, como o André comentou, a gente já conversou antes do evento, eu vou trazer uma fala mais ampla para a gente poder depois entrar no direito positivo e na proposta legislativa, porque todos sabem que essa proposta PL 2630, né, ele é um PL de 2020, ele já teve um período de debates, saiu do Senado, oriundo do Senado, e foi para a Câmara, teve um período de debates e ficou um tempo, digamos assim, parado. Desde o ano passado, cerca de um ano, ele ficou parado, e nós vivenciamos aquele ano eleitoral de 2022. Aí teremos o nosso querido Guilherme Barcelos aqui,
para nos falar um pouco sobre isso, mas a gente na Abradep, né, esteve a par de tudo, participando dos debates, das discussões. Então, eu acho que não que tenha sido o divisor de águas. Para mim, na minha opinião, o Guilherme sabe disso, o divisor de águas para que o PL 2630 voltasse a tramitar aí com força foi o 8 de janeiro. E depois, aqueles atentados, os crimes que aconteceram nas escolas e os atentados, as ameaças, né, que se proliferaram nas plataformas digitais, nas redes sociais. Para mim, esse foi o grande divisor de águas, porque não só o PL, esse timing do PL de retornar de todo esse movimento que aconteceu, que a gente acompanhou, mas também o Supremo, que foi um balizador um pouco desse debate quando retomou o julgamento das ações que discutem a constitucionalidade do Marco Civil, do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Então, a gente precisa aperfeiçoar esse debate, aperfeiçoar, eu digo até mais, o diagnóstico sobre o problema. Porque o diagnóstico sobre o problema ele é muito difícil de se obter, porque o artigo 19 no Marco Civil da Internet acaba sendo algo que não nos, enfim, uma regra, enfim, uma norma legal que acaba não nos trazendo muito conhecimento sobre o que efetivamente acontece. Porque a judicialização eu acho que é mínima em relação aos problemas que acontecem na internet. Então, a gente precisa realmente ter um diagnóstico e ter uma discussão mais profunda, mais aperfeiçoada. E isso está acontecendo no mundo inteiro, porque a gente vai falar, quer dizer, André vai falar do DSA, que entrou em vigor, quer dizer, na verdade, a gente ainda não sabe bem como ele vai funcionar, mas já temos uma ideia. Os países que aderiram ao DSA, a própria Alemanha, que tem a sua legislação, agora todos estão juntos no DSA, né, na União Europeia, e é muito importante a experiência deles, mas ainda é uma experiência nova. Eu estive na Espanha, num estágio de pesquisa, Guilherme sabe, né, na Universidade de Granada, e todos ainda estão muito para descobrir o que vai acontecer. Mas já temos um bom caldo de experiência de lá, né? Então isso vai ser útil para a gente aqui. Então, eu acho importante falar também que a Unesco fez um grande evento, está com as guidelines ainda em draft, né? Fase assim, de aprovação, que essas guidelines são destinadas a regular as plataformas digitais, enfim, compatibilizando com a liberdade de expressão e os direitos e liberdades fundamentais, a essa regulação. Então, ainda é claro que vai ser algo assim que se propõe a ser uma plataforma que se propõe a ser mundial, uma regulação que se propõe a dar balizas mínimas, né? Mas já é um avanço. Então, a preocupação da ONU, da Unesco, enfim, isso tudo nos leva a refletir sobre o caso brasileiro. Eu acho muito bom a gente ter aqui o Guilherme para falar do eleitoral, porque no ano que vem a proliferação da desinformação vai ser muito grande, muito maior do que a gente já viu, especialmente por causa das ferramentas de IA generativa, que hoje estão um pouco mais populares, mais baratas, e qualquer pessoa hoje faz uma deepfake perfeita, né? Quando antes era exigido uma plataforma especial, uma ferramenta especial é até cara, né? Então, a gente está muito preocupado com isso. Eu vou compartilhar, fiz uma apresentaçãozinha, vou compartilhar a tela com vocês, tá? Só queria saber se vocês estão vendo. Tudo certo? Pois bem, então aqui eu trouxe para vocês um pouco das minhas pesquisas no doutorado, e eu faço parte de alguns grupos de pesquisa, e esse grupo aqui que eu coloquei na tela, ele se dispõe a discutir não só toda essa questão da tecnologia, da informação, mas essa transição do constitucionalismo, quando você faz essa interseção digitalização e constitucionalismo, hoje você tem um campo novo que se chama constitucionalismo digital. Não tem um conceito unívoco, a gente tem várias correntes dentro do constitucionalismo digital, mas a gente adota algumas referências teóricas do nosso grupo de pesquisa, e eu queria trazer para vocês algumas pesquisas nossas, inclusive uma nota técnica que nós fizemos sobre o PL 2630, que já foi alvo de debates e de muita coisa. Então, a gente, dentro desse campo novo, né, a gente se propõe a pensar no papel do constitucionalismo na sociedade algorítmica e nessa discussão sobre regulação das plataformas. Aqui eu trouxe uma fala, quer dizer, um trecho de um livro do Lawrence Lessig,
Ele é um grande constitucionalista e foi um dos grandes pensadores no início da internet sobre... Ele tem um livro que todo mundo já deve ter falar, que é o Code, né? Esse livro fala do código não do código do direito, mas do código da internet, da programação, dos softwares, né? E essa discussão que o Lessig traz no livro, traz um pouco assim, não vamos falar da interpretação originalista da Constituição norte-americana, mas pensar naquela realidade em que você tinha uma tecnologia perfeita, incipiente, e essa tecnologia ela não impedia, assim, hoje, que a gente fala de os discursos que não estão sendo mais orgânicos, né, na internet. Na verdade, essas novas tecnologias, elas acabam criando esse novo espaço digital e fazendo com que certas liberdades protegidas pela Constituição acabem até se esvaziando. Então, será que a gente consegue recriar essas esferas de liberdade nesse novo contexto tecnológico? Quer dizer, toda essa ideia de liberdade que a gente tinha pelos cyber-libertarians no início da internet, de uma internet livre, acessível, que seria assim, um campo de transformação para que todos pudessem se comunicar, né, de forma muito ampla, um mundo conectado, né, uma forma de ideia de liberdade, transparência e emancipação. É claro que trouxe impactos positivos. A gente está aqui hoje numa plataforma digital, digamos assim, não essas reguladas pelo PL 2030, mas a gente está numa plataforma que possibilita essa comunicação, né? Assim, online, mas a gente está falando de um outro fenômeno, está falando de um domínio, de uma privatização da internet que o PL tenta endereçar. De certa forma, ele tenta endereçar as externalidades negativas desses modelos de negócios. Ele tenta endereçar formas de trabalhar, né, de conter essas externalidades e compensar essas externalidades, preservando os direitos fundamentais, preservando a democracia. Então, a gente precisa discutir isso, e o Supremo Tribunal Federal hoje publicou um acórdão histórico, que nós já discutimos desse acórdão no Congresso da Amperd. Eu fiz uma palestra no Congresso da Amperd e falei dessa decisão, mas o acórdão foi publicado hoje, o relator foi o ministro Gilmar Mendes. E esse acórdão discute o campo de estudo do constitucionalismo digital. Ele discute riscos inerentes à sociedade da informação, ele discute o papel da jurisdição constitucional, e ele reconhece que a disciplina, né, jurídica do processamento, da utilização de dados pessoais acaba por afetar o sistema de proteção de garantias individuais. Então, são várias tecnologias hoje que exigem releitura de mecanismos clássicos de defesa de liberdades públicas e de defesa do Estado democrático de direito. Então, de que forma a gente pode contribuir com o constitucionalismo digital, né, para o exercício dessas liberdades? E para também responsabilizar essas plataformas por essas externalidades negativas em relação ao seu modelo de negócios. Então, aqui eu estou indicando a nota técnica, a gente fez essa nota no final de abril, o PL depois teve uma outra modificação com o parecer do relator, mas, enfim, nós fizemos com aquela versão que existia na época, em abril, e discutimos alguns eixos nesse PL. Na verdade, o pressuposto da nossa discussão é algo que a gente pode chamar, e alguns autores chamam de um período em que ocorreu uma espécie de liberalismo na era digital. Você deixou-se deregular aquelas plataformas, aquelas grandes redes nesse período. Houve uma ideia de que essa regulação deveria ser regerida pelas próprias plataformas, todas essas promessas da tecnologia e tudo. Então, essas narrativas liberais, elas acabaram gerando vários fenômenos que hoje são estudados há décadas, por exemplo, pela Shoshana Zuboff, já estuda isso há décadas, que ela chama de capitalismo de vigilância,
A KFNU estuda o problema dos algoritmos, né? Aquela discussão sobre os viés algorítmicos. O Frank Pasquale estuda a opacidade, né? The Black Box Society, né? Uma expressão que ficou super famosa, a opacidade desses algoritmos, o quanto eles são opacos, não se pode compreender, né? Os algoritmos de resultados. E a gente hoje está falando um pouco aqui desse fenômeno que todos conhecem, o caso Cambridge Analytica, a gente vai de vez em quando falar um pouco desse caso, mas, enfim, o que se pode, né, fazer com os dados dessas pessoas numa certa batalha pelo domínio desse espaço público digital. Então, a gente hoje fala sobre um modelo de negócios que se tornou que a gente hoje tem um modelo de negócios que prioriza lucro, tem uma grande concentração no mercado, grandes corporações e ecossistemas digitais, e aí a gente tem o DMA, né, na Europa, que é o Digital Markets Act, que faz essa regulação em relação à concorrência, à questão dos mercados, dos ecossistemas, né, dos gatekeepers. A gente tem uma imensa assimetria, que o Estado não consegue mais dar conta, que o constitucionalismo não consegue mais dar conta, porque é uma assimetria de acúmulo de poder tecnológico, econômico e político. A gente tem um mercado disfuncional, desregulado, a gente tem essas plataformas que acabaram se consolidando como hoje a grande infraestrutura de comunicação social, quando a gente precisa do WhatsApp, das plataformas para uma comunicação com a família, com o trabalho, toda a infraestrutura está contida praticamente nesses sistemas, modelos de negócios que têm diversos abusos e a total deficiência de salvaguardas, de controles democráticos, que acaba impactando essa deficiência, impacta e, enfim, prejudica a garantia dos direitos fundamentais e dos valores democráticos. Então, na verdade, isso que a gente fala de diagnóstico, a gente tem que compreender as pesquisas dos autores que estão estudando melhor o que é essa manipulação algorítmica do fluxo informacional. Porque havia uma visão de que o discurso, que todo o fluxo informacional era orgânico, mas não é orgânico. Havia uma visão de que essas plataformas elas são só intermediárias, mas elas não são só intermediárias, elas são mediadoras. E vários autores trabalham isso, Van Dijk e outros trabalham com esse tema, a gente tem muitas referências na doutrina. Então, a gente hoje, para o constitucionalismo digital, interessa esse diagnóstico, interessa enxergar que essas entidades privadas, elas exercem funções eminentemente públicas sob o prisma do constitucionalismo democrático. Então, por isso, há necessidade de limitar essas ações. Então, essas regras privadas, que são termos de uso, etc., sem supervisão e sem controle, apenas em sistemas de autorregulação, elas acabam por violar, suprimir ou ameaçar direitos e liberdades individuais, como a privacidade, a proteção de dados, a liberdade de expressão. Um autor brasileiro que trabalha, um sociólogo, trabalha muito com a discussão da manipulação algorítmica e do núcleo da liberdade de expressão é o Sérgio Amadeu. Eu gosto muito do trabalho dele, e ele tem assim, estudos muito importantes que a gente precisa, conhecer e aplicar para entender como os algoritmos estão modulando todas as escolhas e comportamentos hoje políticos da sociedade. Estão modulando a cultura, né? Então, na verdade, eles modulam, eles operam em procedimentos até provisórios da existência da democracia, nessa esfera pública digital, modulam processos de formação e formatação da opinião pública, e abalam os direitos por meio de vigilância pervasiva desses dispositivos sociotécnicos. A gente tem uma vigilância permanente, nós somos vigiados em todos os espaços físicos e digitais hoje, através desses dispositivos. Nós somos controlados, monitorados. E nesses caminhos que o constitucionalismo digital tem traçado, tem buscado, claro que a gente está falando num campo de saber novo, mas, enfim, a gente questiona e muito até que ponto a gente pode usar o direito constitucional tradicional, né, para remediar essa situação de ameaça aos direitos fundamentais e à democracia. E de que forma o constitucionalismo digital pode trazer, pode definir novos instrumentos para lidar com esses poderes privados das plataformas, com princípios orientadores, enfim, com remédios para restabelecer o equilíbrio constitucional
é essa discussão hoje. E um dos autores que a gente, uma autora que a gente também usa muito, é uma autora que discute, que é a Letícia Cesarino, ela é uma antropóloga, e ela discute que os modelos de reconhecimento universal que a gente tinha na fase pré-plataformas, que havia mediação da imprensa, eles, do jornalismo, eles eram cunhados assim, né, concebidos por um modelo de definição por razão, por debate, por diálogo, por universalismo. E esses modelos novos de reconhecimento bifurcado, que ela chama de reconhecimento bifurcado, eles não prezam todo esse debate pela razão, eles são pautados por debates de bases particularistas, que a gente vê hoje nas redes sociais, e isso leva à polarização. E outros dois autores importantíssimos que trabalham com a explicação do que são esses sistemas de recomendação das plataformas e por que esses algoritmos não são neutros, por que essas plataformas não são neutras, por que o discurso no espaço público ele não é orgânico. Então, a gente tem a Hildebrandt, a Mihaly Hildebrandt, o Eli Pariser, eles são autores que trabalham muito com esses conceitos e com a formação dos filtros bolha, das câmaras de eco, da disseminação de conteúdo falso e desinformativo. Então, na verdade, a gente pode até citar o exemplo da whistleblower do Facebook, quando ela trouxe aqueles documentos internos do Facebook, não sei se vocês lembram o nome daquele escândalo, acho que é Facebook Papers, ela mostrou com os documentos que há quase que ausência de medidas de mitigação de riscos, né? Os discursos de ódio que não são excluídos praticamente com aqueles documentos, a gente vê que nem 5% daquilo é excluído, dos discursos que proliferam. Recentemente saiu a notícia de que, vocês souberam, né, que o Twitter estava disseminando aquelas ameaças às escolas, e, enfim, aí veio o Ministério da Justiça e Segurança Pública, fez uma portaria para que os conteúdos fossem removidos, enfim. Então, isso mostra a ausência, né, de legislação, de lei infraconstitucional para lidar com esse problema. E a gente vê também no caso da pedofilia no Instagram, que os conteúdos são até disseminados, eles, ao invés de ser contidos e removidos, eles ainda são reforçados. Então, isso promove polarização, promove radicalização, promove uma série de problemas para a esfera pública. E eu quero trazer, por último, o que a gente pode hoje definir como esfera pública digital. Nessa esfera pública digital, a gente tem as condições da esfera pública de ação comunicativa, da teoria da ação comunicativa de Habermas. A gente pode discutir de forma, num ambiente deliberativo, aberto, comum, que respeite as diferenças, né? Que preserve, também respeite as minorias, que possam também participar desse debate, ou não, esse ambiente ficou completamente degenerado. Então, como fazer com que as trocas dos indivíduos possam realmente migrar para um ambiente digital saudável? Como? Porque o ambiente digital hoje está colonizado, está privatizado por interesses econômicos. Então, eu penso que essa audiência, como eu comentei no início, essa audiência pública no STF foi uma audiência longa, ouvimos lá, quem assistiu pôde ouvir vários lados, né, sobre o problema. A gente ali teve também não só conseguir um diagnóstico mais preciso para propor soluções, mas também, talvez, uma pressão, né, para que o Poder Legislativo, uma pressão no sentido positivo, para que o Poder Legislativo dê encaminhamento a essa discussão do PL 2630, é o que a gente espera. Então, essa é a minha fala inicial e eu estou à disposição de vocês para continuar os debates. Obrigada. Maravilha, Lúcia, muito obrigado. Rigorosa aí no tempo, seguiu os 20 minutos propostos. Obrigado. Então, passo a palavra para o Guilherme, agradecendo mais uma vez. Fique à vontade, Guilherme, seja muito bem-vindo aí ao nosso ambiente virtual. Prazer em conhecê-lo. Bom, boa noite às senhoras, aos senhores. Doutor Rogério Viana, muito obrigado. Rogério Pacheco, muito obrigado pelo convite. Doutora Lúcia, minha amiga querida e muito generosa nas palavras, exagerou um pouco para quem não me conhece, ela exagerou bastante, inclusive. Doutor André Fara, queridos professores,
Sintam-se todos cumprimentados, e aqui um cumprimento especial ao doutor Rogério, ao doutor Cláudio Viana, presidente da Amperj, que nos brinda com a honra da sua presença. Eu ouvi atentamente a fala da Lúcia, como sempre, aliás, e sempre com ela aprendo muito, e fiz algumas anotações, e eu acho que, considerando que eu falo na segunda posição, eu vou procurar fazer uma espécie de resumo daquilo que ela disse, que, no fim das contas, está muito alinhado com a minha fala. E, ao fazer isso, doutor Rogério e colegas, eu quero iniciar trazendo o seguinte alerta ou a seguinte constatação. Política, mentira e eleição não é fenômeno novo. E essa união, no Brasil, ao menos, eu fico apenas no Brasil, no mínimo, está posta desde a queda do Império. E aí eu poderia citar um conterrâneo meu, lá do Rio Grande do Sul, que, assim como eu era apaixonado pelo Rio de Janeiro, poderia citar outras fofocas que surgiram no âmbito daqueles acontecimentos e que levaram, no fim das contas, à queda de um império que não era um império pequeno. Prosseguindo, já na régua da história, poderia citar o presidente Vargas, poderia citar a campanha de difamação que foi feita contra o brigadeiro Eduardo Gomes na eleição de 1950, poderia avançar mais, citar o presidente Collor, e daí em diante. Portanto, vejam, política, mentira e eleição não é nada novo, muito antes pelo contrário. E a própria legislação brasileira, ela traz, no mínimo, desde 1997, com o estabelecimento da Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, vários mecanismos para lidar com esse fenômeno no âmago dos processos eleitorais. E não são poucos mesmo, eu anotei aqui e cito apenas alguns. Vejam, direito de resposta, previsão da Lei das Eleições para o Código Eleitoral de crime eleitoral por divulgação de fato sabidamente inverídico, suspensão de conteúdo, remoção de conteúdo, proibição de contratação das chamadas milícias digitais, e por aí vai. Então, vejam, o fenômeno não é novo por um lado, e tanto é assim, por outro lado, que a nossa legislação, desde há muito, direito de resposta é desde 1997, prevê mecanismos para lidar com essa intempérie, com a mentira nos processos eleitorais. Agora, eis a pergunta que me parece mais relevante: o que mudou? O que é que mudou de lá para cá? E a resposta, ao menos a mim parece, mudou muita coisa. Minhas caras e meus caros, mudou muita coisa. E eu vou tentar resumir. Mudou a forma, mudou a velocidade e mudou o local de propagação dessas mensagens inverídicas ou mesmo fraudulentas, a depender do seu conteúdo. Lúcia, citasse Habermas, a esfera pública de debates mudou. E nós, eu arriscaria a dizer, não estamos preparados para lidar com essa mudança. Nós ainda não estamos preparados e me parece que nós estamos ainda longe disso. E aqui somos todos vítimas. A magistratura, o Ministério Público e a própria advocacia eleitoral, sem contar a academia jurídica. Eu mesmo, abrindo aqui um parêntese, nos clientes que tenho e nas campanhas que faço, assessoro juridicamente, tenho muita dificuldade de colher provas ou de formar provas para levar para o juiz, porque o negócio é muito rápido, as coisas elas são postas e retiradas numa velocidade tamanha, os rastros às vezes se perdem, e para que eu possa, vejam, para que eu possa levar uma representação por propaganda eleitoral irregular, que é coisa pequena, ao juiz eleitoral, eu preciso, dentre outras coisas, consignar o URL de onde partiu aquela postagem. Então, as coisas são muito dinâmicas e, às vezes, a gente perde tempo. E, perdendo tempo, mata uma ação por completo. Se eu não fizer, a ação sequer é recebida. Então, eu, falando como advogado, também tenho muita dificuldade em me adaptar a isso. E olha que eu não faz muito tempo que eu estou na estrada, e de advocacia eleitoral são 10 anos apenas. Isso é pouco tempo. Mas eu fui criado e fui instruído noutro paradigma, eis a verdade. Noutro paradigma, eu estou aqui falando com vocês a partir de rabiscos que eu fiz numa folha de papel. A Lúcia já é mais sofisticada do que eu, mas eu sou mais da moda antiga nesse sentido. Eu ainda gosto de livro de papel,
as representações que nós fazíamos, classicamente, eram representações que estavam postas no horário eleitoral gratuito, e era fácil de pegar com um clipping, com uma assessoria de jornalismo, era muito fácil. A gente só redigia, fazia a petição e já no mesmo dia, inclusive, largava para o juiz eleitoral decidir. Hoje não é mais assim. E o problema aumenta, considerando que o nosso processo eleitoral é muito dinâmico, inclusive quanto ao calendário. Eu sou um crítico muito forte de algumas mudanças legislativas ocorridas nos últimos tempos, especialmente de uma, doutor Rogério. Nós tínhamos um calendário eleitoral que, no âmago da coisa, no período crítico, como a gente chama, era composto por 90 dias. A eleição do registro das convenções, a data era composta por 90 dias. Se não me engano, foi em 2015, essa duração da campanha em si foi reduzida pela metade. De 90 passou para 45 dias. Então, vejam que em 45 dias a campanha já é muito rápida. Sem contar que os mecanismos de propaganda são muito restritos e afins. O debate democrático fica prejudicado. E isso passa, no meu ponto de vista, a agravar esse problema, considerando que nós temos um fenômeno de disseminação em massa da desinformação. E também que nós, realmente, eu reitero o que disse no início, nós não estamos preparados para lidar com isso. Advogados, o Ministério Público, embora tenha feito um trabalho, no Rio Grande do Sul mesmo, eu conheço o pessoal lá, tenha feito um trabalho homérico para tentar, se não resolver, evidentemente, mas para amainar essa intempérie, a magistratura mesmo não está preparada. E a legislação muito menos. Nós sequer temos instrumentos eficazes para lidar com isso, previstos na legislação. Então, vejam que o problema não é pequeno, mudou e mudou muita coisa, e para essa mudança nós definitivamente, ainda hoje ao menos, não estamos preparados. E aí vem o outro tópico da minha fala: quem detém esse poder? E que poder é esse? De guardar e de propagar o que se diz. É a internet, a partir, a professora Lúcia falou, dessas big techs, que, no fim das contas, minhas caras e meus caros, são grandes multinacionais, com poder econômico de proporções oceânicas, cujo valor de mercado, em muitos exemplos, é maior do que o PIB de muitas nações do mundo. O Google, se eu não me engano, depois eu posso franquear essa pesquisa às senhoras e aos senhores, no último levantamento, ele possuiu como valor de mercado cerca de 51% do PIB do Brasil. Do Brasil, não é do Uruguai, nação que eu amo, mas do Brasil. E isso não é pouca coisa. Ainda que seja assim a realidade, ainda que essas big techs sejam multinacionais com um grandioso poder econômico, por outro lado, nós temos uma regulamentação capenga, para não dizer inexistente. E aí que me parece o grande problema, ou a grande questão, como disse a professora Lúcia. Nós temos grandes poderes que, no fim das contas, são poderes irresponsáveis. Eles não prestam contas a ninguém. Doutor Rogério, o senhor presta contas, membro do Ministério Público, presta contas perante o organograma da instituição. Presta contas também das portas para fora, à população, ao próprio magistrado, aos órgãos de controle em sentido geral. Eu presto contas, a começar pela OAB. Presto contas também perante o Ministério Público, sendo que nós temos vários deveres, inclusive de tratamento, de um para o outro. Presto contas perante o magistrado e, antes disso, perante o meu cliente. Ou perante os meus alunos, considerando que também dou aula, assim como o senhor, doutor André, a professora Lúcia. Essas empresas não prestam contas a ninguém. Assim, não dá para ficar. E aqui eu abro um novo parêntese. O debate tem sido muito acalorado e muito polarizado também. Mas vejam, a eleição de 2022 me parece um grande exemplo. Não há mocinhos nesse filme. E, portanto, nós não estamos tratando aqui ou fazendo uma ode ideológica de modo a defender A ou B, grego ou troiano, muito antes pelo contrário. E a eleição de 2022 comprova o que eu estou dizendo. Eu vou citar nomes, estamos aqui entre amigos.
A campanha do presidente Lula disseminou tanta fake news quanto a campanha do ex-presidente Bolsonaro, e essa é a verdade. A partir de figuras muito destacadas, parlamentares, e todo mundo sabe quem são. Não preciso nem citar aqui, mas todo mundo sabe quem são eles. Uma ou outra campanha disseminou muita fake news, muita desinformação. Portanto, não se trata aqui de defender A ou B, grego ou troiano. Não tem mocinho. E para quem deles nós temos mecanismos ou plataformas de divulgação dessas informações que agem visando o lucro, até mesmo porque a maioria dos conteúdos são impulsionados a partir de mecanismos ofertados por elas próprias. E essas plataformas, a partir do poderio, apesar do poderio que tem, não possuem nenhum controle, nenhum contrapeso. Eis o detalhe, não tem contrapeso. E assim, me parece, não pode ficar. Não queremos cercear a liberdade de expressão de ninguém. Não queremos afrontar a liberdade de mercado, a liberdade de criação, a liberdade, enfim, dessas plataformas, a liberdade de informação, e por aí vai o livre mercado em sentido geral, muito antes pelo contrário. Agora, há limites, até mesmo porque uma democracia constitucional impõe limites. Impõe ao doutor Rogério, impõe ao Guilherme, impõe à professora Lúcia, ao professor André, e também deve ser assim com relação a essas plataformas, a essas big techs. Por enquanto, estamos, como é que eu vou tentar dizer sendo elegante? É mais ou menos como o cachorro correndo atrás do rabo. Essa é a verdade. Mas estamos, ainda que assim seja, usufruindo desse espaço maravilhoso aqui para tentar construir pontes ou possíveis soluções, e isso me parece extremamente relevante. Feita essa referência, eu sigo. O que é que nós já temos nessa escalada no sentido de tentar regular ou de diminuir o poder dessas big techs na esfera pública brasileira, sobretudo? Meu foco é o Brasil. Nós temos os dispositivos legais, que eu já referi, mas que não são suficientes. Nós temos evoluções jurisprudenciais, e isso me parece importante, e dentre os casos eu poderia citar, talvez deveria citar, o famoso caso Francisquinho, deputado federal eleito lá pelo Paraná, deputado estadual eleito pelo Paraná, que acabou tendo o seu diploma cassado pelo TSE em razão da propagação de mensagens, de vídeos, de falas, dando conta de que teria havido fraude naquela eleição e de que as urnas eletrônicas seriam passíveis de fraude, não seriam seguras, e no fim das contas, de que teria havido uma manipulação contra ele, contra o ex-presidente Bolsonaro. Esse caso é um caso emblemático, doutor Rogério e colegas, porque o TSE ele pacificou vez por todas uma coisa que nós, advogados, já defendíamos há um tempinho. E o que ele disse? Olha, em resumo, internet é meio de comunicação social para fins da configuração do ilícito de uso indevido de meio de comunicação social, que está previsto lá no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Então, bom, eu sou responsável, o candidato sou responsável por aquilo que posto e replico, e a depender do conteúdo dessa mensagem e da expansão dela, ou seja, do replicar dessa mensagem, posso ser cassado por uso indevido de meio de comunicação social, ainda que tenha me utilizado da internet para tanto. Parece óbvio, né? Internet é meio de comunicação social e hoje eu diria, por excelência. Mas a jurisprudência engatinhava ainda, havia muitas decisões, inclusive do TSE, dizendo o contrário. Nesse caso Francisquinho, isso ficou pacificado. Mas o fato é que ainda não é suficiente. Houve um importante avanço aqui e também, eu já vou partindo para encerrar, alguns retrocessos, e aí vem a divergência que tenho com a professora Lúcia, minha amiga muito querida. Acho que em alguns pontos, especialmente em 22, o TSE, no afã de tentar amainar essa intempérie, acabou por avançar um sinal em alguns aspectos. E eu cito 3 aqui, vamos lá. O primeiro, o TSE acabou por limitar a propaganda eleitoral via resolução. Agora, nós precisamos lembrar que resolução não é lei, e que resolução, segundo, inclusive, o artigo 97 da Lei das Eleições, a Lei 9.504, ela não pode trazer restrições, tampouco sanções que não estão previstas na lei.
resolução não pode fazer isso, e foi feito em um ou dois aspectos também. O TSE se utilizou de poder de polícia do juiz eleitoral na esfera administrativa, portanto, para regular conteúdo de propaganda, e isso é vedado, e é vedado desde há muito. Eu posso até controlar forma, mas conteúdo eu não posso controlar via poder de polícia, sem contar, e aí o terceiro ponto, que nós temos o inquérito agora no STF, que é o chamado inquérito das fake news, que já perdura por anos a fio, sem objeto definido, e que instaurou uma verdadeira jurisdição universal no âmbito da Suprema Corte, algo do que eu sou um crítico contumaz, mas sempre de maneira clara, transparente, leal e republicana. Não é procurando somar, procurando trazer essas questões mesmo à mesa para que nós as discutamos. Então, nós temos algumas coisas, já temos alguns avanços, seja por dispositivos legais, por jurisprudência, mesmo por resolução, ainda que eu seja, de algumas medidas, um crítico, mas o fato é que não é suficiente. E aí parto para o último tópico da minha fala, doutor Rogério. O que nós poderemos ter? E o que poderemos ter é esse PL 2630, que ficou conhecido na imprensa como o PL das fake news. Eu não gosto muito do termo, mas é assim que ele ficou conhecido e eu registro. Não irei avançar aí, o doutor André irá falar, não irei avançar na fala dele, e apenas gostaria de resumir o que eu disse para efetivamente encerrar. Primeiro, política mentira em eleição não é fenômeno novo. Segundo, nós temos mecanismos previstos na legislação para lidar com a disseminação de inverdade. Terceiro, o que mudou, no entanto, forma, velocidade e local de disseminação da inverdade, da mentira, da desinformação em um sentido geral. Quem detém esse poder de guardar e de fazer propagar o que se diz hoje? São essas big techs, considerando que elas, ou o advento delas, mudou sim a esfera pública de comunicação. O que nós já temos, para além da lei, temos alguns avanços jurisprudenciais, medidas previstas em resolução, e temos esse inquérito que tramita há muito tempo lá no STF, dos quais eu sou um crítico contumaz. E, por fim, o que poderemos ter é esse PL das fake news. E aqui eu vou encerrando a minha fala, agradecendo novamente pelo convite, pela atenção e devolvendo a palavra no mais. Muito obrigado, Guilherme. Excelente. Acho que já abre, juntamente com a fala da Lúcia, uma série de questões aí para a gente debater após a fala do André, a quem eu passo a palavra desde logo, agradecendo aí mais uma vez. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite a mim feito pelo meu professor, Rogério Pacheco, estender aqui meus abraços ao nosso presidente, Cláudio Henrique, e de antemão queria iniciar aqui agradecendo demais as palavras da Lúcia e do Guilherme. Como é gostoso ouvir palavras assim, sempre instigantes, conversa boa, né? Eu estava aqui ouvindo a Lúcia e o Guilherme, pensando, olha, isso aqui a gente tinha que conversar em outro lugar, presencialmente, de forma mais extensa. Isso aqui era para conversar durante um jantar bom, enfim. Porque é muito bom ouvir as pessoas falando de uma forma tranquila sobre um assunto que, obviamente, é um assunto quente, né? Então, agradeço demais as palavras da Lúcia e do Guilherme, de coração. Pessoal, eu vou adotar uma fala bastante informal, considerando que eu me sinto em casa. Eu vou tentar falar aqui, assim, vou dividir em 3 aspectos minha fala, para falar primeiramente sobre como anda ou como andou, né, os modelos regulatórios. Depois eu vou trazer aqui uma comparação entre o DSE europeu, obviamente, sem muito aprofundamento por conta do tempo, DSE europeu e o nosso PL 2630, para depois trazer, num terceiro momento, 3 pontos que eu acho que vale a pena ser ressaltados em relação ao PL 2630. Tá? Vamos começar, então, pelos modelos regulatórios, né?
há um debate, sobretudo para quem não está estudando o assunto, e insiste em falar que o PL das fake news é o PL da censura. Bom, ninguém aqui é bobo, e todo mundo aqui, imagino, tenha visto o próprio empreender das plataformas em relação ao debate do assunto, né? Como bem disse o Guilherme, ninguém é mocinho aqui, inclusive as plataformas. Então, por que então regular? Além de todas as explicações que Lúcia e Guilherme trouxeram de uma forma muito bem colocada, por que regular? O primeiro modelo regulatório que a gente pode chamar a atenção foi a autorregulação. Como a Lúcia sinalizou, até numa perspectiva de desregulação ou não regulação, até o Código de Boas Práticas contra a Desinformação, adotado em 2018 pela União Europeia, e esse código, na verdade, era tão somente uma autorregulação, ou seja, se colocou as plataformas que elas gerenciassem ou tentassem gerenciar, normatizar esse assunto, para então entregar resultados à sociedade, obviamente com ótica para a União Europeia. Depois de um ano, se constatou que houve uma falha clamorosa em relação à autorregulação empreendida na União Europeia. Vejam, a gente não está falando de um local perdido no mundo. Estamos falando da União Europeia. E para a União Europeia, as plataformas não conseguiram se autorregular, né? Imagina para outros países subdesenvolvidos, com menor poder de pressão, ainda que não seja uma pressão estritamente legal. Imagina para outros países, né? Então, apenas como dois pontos referentes a essa autorregulação. Primeiro, essa autorregulação ela não funcionou porque poucos atores resolveram aderir a ela, né? Como bem sabemos, e o debate no direito administrativo sobre o que significa autorregulação, o que significa regulação, o que significa corregulação, é um debate muito rico. No entanto, sabemos que a autorregulação é algo voluntarista, né? Você adere se assim desejar. Na autorregulação desse código, né, levado a efeito na União Europeia, não foram todos os atores envolvidos, ou que deveriam se envolver, que aderiram. Então, esse é um grande problema, o primeiro grande problema. O segundo grande problema é que as metas estipuladas a partir de uma supervisão e, eventualmente, numa ótica externa, né? Nossa, com possibilidade de sancionamento, nada disso funcionou. Por que nada disso funcionou? Porque simplesmente as metas não foram batidas, não foram alcançadas, não havia sanção, a sanção foi tão somente reputacional, e isso, na verdade, serviu de um certo incentivo. Bom, para que eu vou ficar nessa autorregulação, né, tentando me esforçar aqui para cumprir algumas metas, alguns estándares, alguns critérios, se o meu colega aqui do lado não entrou, ou entrou e resolveu sair, não foi punido, não tem nenhum tipo de sancionamento, e continua no setor econômico realizando o seu empreendimento. Então, essa é uma primeira constatação que me parece muito relevante, sobretudo para aqueles que tentam argumentar e dizer que regulação não é bom, não é importante, é censura, etc. Tal. Vejam, na União Europeia não funcionou. Não fui eu que disse isso, foi a própria União Europeia, foi o próprio parlamento que trouxe essa conclusão. Me parece que esse fato é algo extremamente importante da gente levar em consideração, né? Segundo, ainda nesse meu primeiro ponto, um segundo aspecto que é relevante é que, como a gente compreende, a desinformação é algo que varreu o mundo, né? E estão todos, muitos pelo menos, estão preocupados, sobretudo com relação à sobrevivência da democracia,
Aqui também especificamente em relação a ataques em escolas, algo extremamente caro, deveria pelo menos tocar o coração de todos os pais e mães e responsáveis, né? E também, mais preteritamente falando, em relação à pandemia de Covid-19. Agora, a gente precisa sair um pouco do eixo União Europeia, Brasil, eventualmente Estados Unidos da América, mas para enxergar para outras experiências, né? Então, a Malásia tentou regular o assunto, no entanto, a legislação dela caiu, foi revogada. Mas a gente tem experiências em Singapura, Bangladesh, Rússia e Quênia, só para dar 4 exemplos. Todos esses exemplos são exemplos que a regulação ela transbordou para o direito penal, né? E aí a gente tem experiências que chamam muita atenção para quem tem uma visão com pegada democrática de proteção dos direitos fundamentais, né? A partir do momento que você busca tipificar penalmente essas condutas, existe sempre um problema, primeiro, de utilização de termos vagos na tipificação penal. Isso gera um segundo problema, que é utilizar o tipo penal, né, o crime, para a perseguição de dissidentes e minorias, né? E também, apenas para apontar três razões, temos um terceiro problema, que é a dissuasão, né? O efeito resfriador, aquele que vai tentar ou quer debater o assunto, só que, por conta dos termos vagos utilizados no tipo penal, acaba ficando numa areia movediça ali, se vai cair ao sabor discricionário do agente público, se vai cair no tipo penal de desinformação, né? E apenas para trazer um exemplo da Rússia, o Código Penal russo foi modificado para positivar a desinformação, e a desinformação é aquilo que não bate com o que o governo entende. Isso é muito claro, isso está muito claro na experiência russa, de momento. Então, vocês vejam como que o direito penal, infelizmente, pode atrapalhar verdadeiramente esse mercado livre de ideias, que deveria ser mais livre, como o Guilherme sinalizou, e que as big techs não permitem. Aliás, só fazendo um parênteses, eu acho que chamar as big techs, ou pelo menos as grandes plataformas, né, de rede social, traz um engano. A gente devia chamar de rede de publicidade. Porque é isso que elas buscam. Elas buscam ganhar dinheiro com anúncio. Elas não querem saber de mais nada além disso. Rede social é uma expressão muito bonita e muito boa, porque desce bem no nosso ouvido e a gente se sente bem dentro daquela artificialidade. Mas não é bem rede social que ali se encontra. O que ali se encontra é um negócio, um modelo de negócio, que tenta atrair nossa atenção e, com isso, verter dinheiro para as plataformas e para quem gera conteúdo. E aí nós temos o problema da nossa palestra de hoje, se esse conteúdo é um conteúdo desinformativo. Então, fechado esse parênteses, voltando aqui para os modelos regulatórios, então a gente tem ou uma autorregulação que não funcionou, ou uma regulação com normas de comando e controle, mas que transbordam para o direito penal, algo muito, muito sério, muito grave, pelas razões que eu coloquei. E jogamos, então, para o quê? Para o que, desde 2020, o Parlamento Europeu começou a debater e que se incorporou num pacote, que é o DMA para o mercado, mas o DSA para também, dentre outros discursos, que a gente está aqui estudando. Então, nós temos o DSA europeu, que vai entrar em aplicação geral, né, integral, no início de 2024, e que é estruturado de uma forma muito interessante. De fato,
Foi um debate muito rico, o acompanhamento disso demonstra como a academia se envolveu com o assunto. E, obviamente, não dá para aprofundar, né, o DSA, mas dá para a gente estruturar o DSA. Né? E aí, já fazendo um paralelo com o PL 2630. O DSA, ele traz uma irresponsabilidade condicionada. Né? O que é irresponsabilidade condicionada? É uma ideia, é uma lógica segundo a qual o conteúdo postado por terceira pessoa no provedor, na plataforma online, coloquemos assim, pelo aquele conteúdo, a plataforma, o provedor não vai responder, exceto se, e aí, dentre alguns pequenos fatores, ela for notificada e, a partir daí, então, ter conhecimento daquele conteúdo tido como um conteúdo, vamos colocar assim, ilícito. Vamos considerar a desinformação, portanto, um conteúdo ilícito. Se ela não fizer a remoção, ela se responsabiliza. Tá? Isso é muito interessante. Né? Existem alguns modelos de responsabilidade das plataformas. A Lúcia citou o artigo 19, né? O modelo do artigo 19 é claramente diferente, né? Mas é importante, já fazendo paralelo com o 2630, que o PL traz, além de responsabilidade, de 3 tipos de responsabilidade, 2 delas solidárias, traz uma responsabilidade terceira, que é a aplicação do 19 do Marco Civil da Internet. Então, na perspectiva do PL 2630, existem, passará a ter 2 dispositivos passaram a existir, que vão tratar de responsabilidade solidária, portanto, também voltada à plataforma por conteúdo gerado por terceiro. Né? No primeiro caso, no primeiro modelo, é uma responsabilidade que exige, uma postagem de terceiro que exige dano, e esse conteúdo tem que ter sido impulsionado, né? Com todos os mecanismos que a gente entende, que a gente já sabe que existe. O segundo modelo, ainda de responsabilidade solidária, também exige dano, é um conteúdo postado por terceiro, mas exige um descumprimento das obrigações de dever de cuidado da plataforma. E aí, isso me faz, de novo, pular para o DSA. Então, no PL 2630, a gente teria 3 formas de responsabilidade, tá? 2 solidárias e uma subsidiária. Voltando para o DSA ele traz, para além da responsabilidade nessa perspectiva, ou seja, postagem feita por terceiro, traz responsabilidade, ou traz obrigações de devido cuidado, de devida diligência às plataformas, que são muito interessantes. E aí ele escalona com algumas obrigações genéricas para todas as plataformas, para todos os provedores. Aí depois joga mais obrigações para alguns tipos de provedores, até chegar nos provedores mais robustos, mais parrudos, e aí a gente está falando aqui de Facebook, Instagram, TikTok, enfim. Essas plataformas passam a ter que cumprir obrigações de devida diligência. E elas são muito interessantes. Existem, vou dar 4 exemplos aqui de obrigações de devida diligência, mas poderia passar, como eu falei aqui, o dia inteiro falando. Por exemplo, moderação de conteúdo. Né? Moderação de conteúdo passou a ser normatizado numa verdadeira virada de um constitucionalismo digital. Por quê? Porque a moderação de conteúdo agora tem que, além de moderar, você vai ter que explicar a sua decisão. E esse é um ponto extremamente importante, que, inclusive, veda ou busca vedar uma prática, né, que é uma prática chamada shadow banning, né, prática segundo a qual, segundo muitos,
conteúdos e contas eram derrubadas ou com a visualização menor, sem que as pessoas minimamente soubessem. Muito pelo contrário, as pessoas ainda estavam dentro da plataforma, estavam no ambiente digital, só que as postagens delas não tinham alcance de uma hora para outra, sem nenhuma informação, sem nenhuma exposição de motivos. Então, moderação de conteúdo, explicação do porquê, né? Temos também auditorias. Auditoria é algo extremamente caro, não só de relevância, como de custo. Esse é um mercado que eu preciso dizer que, se passar aqui, ou se alguém tiver ponte na Europa, vai ser um mercado e tanto de agora em diante. Auditoria de plataforma é algo extremamente peculiar, que vai, obviamente, render muito dinheiro. Mas, enfim, auditoria, nós temos uma vigilância, um monitoramento imposto às próprias plataformas para que elas fiquem verificando se o ambiente delas está para gerar risco ou quase risco, né? Elas precisam, portanto, ficar visualizando e verificando se os termos de uso, a própria moderação de conteúdo, o impulsionamento, a política de impulsionamento está trazendo algum tipo de risco. E um dos riscos selecionados é risco para a democracia, para o processo eleitoral. E aí, apenas para finalizar, um quarto exemplo, nós temos a contenção da crise. Se a crise se instalou, é preciso contenção ou solucionamento da crise. E também, de novo, voltado para esses pontos. Aqui na nossa palestra, desinformação política eleitoral. Isso se espelha, de algum modo, também para o PL 2630. O PL 2630 traz a exigência de auditoria e, de algum modo, pede também uma visualização, um rastreamento para ver como é que está o ambiente digital das plataformas. O DSA, quero falar só mais dois assuntos sobre o DSA para a gente fazer o paralelo com o PL 2630. O DSA, ele basicamente traz como sanção sanção pecuniária. Existe como última ratio a possibilidade de você inviabilizar o acesso para algumas pessoas em relação a uma plataforma. Mas isso é muito difícil, segundo as próprias normas, explicações que o Parlamento Europeu nos trouxe. Já o PL 2630 me parece trazer uma previsão de sanção mais interessante, porque mais ampla. Tudo bem que, às vezes, fica um pouco como faz de contas, porque o PL traz a advertência como sanção. Então, você vai virar para o Facebook e falar: olha, você está advertido. Você permitiu, seu termo de uso não está contemplando violar conteúdos, não está contemplando a proibição de desinformação. Eu acho que talvez o Facebook não precise dessa advertência. Mas, além da advertência, nós temos multa, nós temos proibição de tratamento de algumas bases de dados, e, por fim, nós temos a suspensão temporária das atividades do provedor. Então, são outras sanções diferentes. E o último ponto dessa minha segunda parte é falar sobre o seguinte: o DSA ele tem uma estrutura muito robusta de burocracia pública. Nós temos uma imposição de que há agentes públicos internos, ou seja, nacionais, e regionais, ou seja, União Europeia. Então, apenas como dois exemplos: nacional, nós temos os coordenadores de direito digital, que vai tentar lidar com a plataforma, e aí dentro de uma discriminação lá que eles fazem, de plataformas menores ou médias, tá? E nós temos a Comissão Europeia, que vai tratar das gigantes, vamos colocar assim. E esse é um problema que eu queria tocar no PL 2630. PL 2630, como até então desenhado,
né? E aí preciso chamar a atenção para vocês que o PL 2630 já foi desenhado das mais variadas formas, já teve inúmeros dispositivos que foram e voltaram, mas o 2630, como então desenhado, não traz uma agência de enforcement, né? A OAB corretamente trouxe inputs interessantes para o debate, mas até então, até a última versão que me chegou, e isso lá na UERJ a gente fica discutindo o tempo todo, tentando saber. A gente já sabe que tem uma nova versão, mas a nova versão ainda não foi disponibilizada oficialmente. Isso é um problema até de transparência no debate acadêmico, para o debate acadêmico. Mas eu não tenho uma agência de enforcement, né? Se debateu a Anatel, né? Se debateu um terceiro desenho, como trazido pela legislação alemã, né? Que essa foi a proposta muito interessante da OAB, salvo engano, idealizado, ou um dos idealizadores, Ricardo Campos, salvo engano. Mas aí vale uma crítica, já que a gente está em casa, né, Lúcia? Vale uma crítica de que não se viu o Ministério Público ou os representantes do Ministério Público em Brasília falarem um ai de um assunto tão caro para a democracia, quando o artigo 127 da Constituição reclama que o Ministério Público proteja o regime democrático. Isso, para mim, foi um absurdo. Você não viu um membro do Ministério Público, você não viu uma CONAMP, você não viu... Bom, pelo menos posso estar sendo muito equivocado aqui, mas você não viu um esforço maior do Ministério Público se aproximando do deputado Orlando Silva de uma forma mais veemente para falar, olha, nós somos, se não o único, e não somos os únicos, nós somos, pela Constituição, nós temos legitimidade democrática para tratar disso. Nós também temos que debater esse assunto. E eu, de novo, me penitencio se estiver equivocado, não vi nenhuma voz mais robusta tratando desse assunto. Enfim, então o PL 2630, num primeiro momento, na verdade, num dos últimos momentos, não traz uma agência de enforcement, o que torna o PL muito assistemático, muito problemático, se não deficiente, né? E aí eu migro para o meu terceiro ponto, rapidamente falando, porque o PL 2630 traz 3 assuntos muito interessantes. O primeiro que eu queria tratar é exatamente esse, né? A questão do enforcement, uma agência que seja, de algum modo, distante tanto do poder legislativo quanto do poder executivo, para, talvez entrecheirado por algumas garantias, tentar trabalhar esse assunto, e aí o assunto que eu trato aqui especificamente é desinformação política eleitoral. Mas 2 assuntos me interessam falar aqui. Primeiro é que o PL ele traz a previsão de contas institucionais. Então, um agente político, um chefe de governo, né, ele tem que, caso tenha 2 contas, ele tem que indicar qual é a conta dele, que é a conta, entre aspas, de interesse público. E aí é sobre essa conta que vai se jogar a luz para saber se esse chefe está se conduzindo corretamente. Aí minha primeira pergunta não, que bonito, mas se ele tiver uma segunda conta, vai ser privada. Aí a legislação fala, bom, se ela for privada e ele se conduzir como agente político, ela passa a ser uma conta de interesse público. Ótimo, solução perfeita, mais ou menos. Porque quem que vai estar no ambiente privado, fazendo o checking disso? Porque, obviamente, que ele só vai deixar entrar na conta dele os amigos dele, né? Então, temos um grande problema aí para ser solucionado. Falar do primeiro e segundo ponto do PL 2630, o terceiro ponto que eu quero falar é imunidade parlamentar, né? O PL 2630 joga para dentro de si a imunidade parlamentar, que eu sei que estão tentando trabalhar uma redação melhor para a imunidade parlamentar. No entanto,
é extremamente caro a gente lembrar da razão da imunidade parlamentar. E a imunidade parlamentar aqui é a material, a inviolabilidade, artigo 53 caput da Constituição. Aqui a gente tem inúmeros problemas, mas só para ficar em 2 problemas, primeiro, a gente precisa compreender para onde foi, e não de hoje, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre imunidade parlamentar, né? A imunidade parlamentar, conquanto nós leiamos nos manuais que ela é absoluta, né, o Supremo Tribunal Federal veio interpretando e trazendo algumas diferenciações. Por quê? Porque os parlamentares começaram a abusar da imunidade parlamentar, né? Então é preciso a gente saber que o Supremo Tribunal Federal já vem trazendo alguns senões em relação à imunidade parlamentar. Mas, para além disso, me parece que é uma mensagem muito ruim para a sociedade o próprio parlamentar botar a imunidade parlamentar numa lei que o Guilherme bem falou, um PL que se chama PL das fake news. Ou seja, para todo mundo vale isso aqui, mas eu tenho imunidade. Eu tenho imunidade, e aí, segundo essa imunidade, eu posso falar o que eu quiser, né? E aí vocês vão me perguntar, bom, mas não tem aquela, dentro da teoria constitucional, e a Lúcia bem colocou isso, a gente precisa renovar e ter novas inspirações para o estudo do constitucionalismo, mas não existe aquilo de que a lei tem que ser lida à luz da Constituição? Não é isso? Não é isso que a gente aprende? É isso que a gente aprende, mas não as plataformas. As plataformas não aprenderam isso. As plataformas elas não foram para essa aula de direito constitucional. Portanto, esse dispositivo do PL, no fundo, se assim se mantiver, vai ser relevantíssimo, porque as plataformas vão virar e vão falar, olha, pelo menos num primeiro momento, eu vou aplicar o dispositivo e ponto. Por quê? Porque está na lei. E aí eu não vou fazer leitura, filtragem constitucional, não vou fazer nada disso. E esse é um grande problema de ordem democrática, né? E aí isso joga para tudo que a gente está aqui debatendo. Queria muito agradecer a paciência com as minhas palavras, eu sei que eu fui o último a falar e, portanto, eu cansei mais. Queria me desculpar com o meu professor Rogério Pacheco, porque eu acho que eu estourei o tempo, tá? E a partir desse pedido de desculpa, eu queria me desculpar com todos vocês, porque eu estourei o tempo. Obrigado. Que se desculpar, foi ótimo, obrigado, André. Anotei aqui um monte de coisas das falas de vocês, né? Lúcia, de Guilherme, a sua também. Bem, gostaria então de, mais uma vez agradecendo aí as falas, abrir para os debates, né? Os colegas que queiram participar, que queiram fazer alguma pergunta ou alguma consideração aí a Lúcia, a Guilherme e a André, fiquem à vontade. Os microfones podem ser abertos aí. Se puderem abrir as câmeras também, a gente agradece, né? Para a gente saber que a gente tem mais companhia aqui. Alguém gostaria de... Eu tenho algumas questões aqui, mas eu não quero usurpar do meu privilégio de fala aqui. Por isso, eu primeiro gostaria de abrir para quem quiser. Não? Bem, então deixa eu dar o pontapé inicial, que aí o pessoal vai animando aí, vai aquecendo. Primeiro, a questão assim, da fala da Lúcia, eu achei bem interessante esse novo campo de pesquisa do constitucionalismo digital. Confesso que eu não estava informado sobre esse novo campo, e isso é bem interessante. Mas eu fiquei pensando também, Lúcia, o seguinte, que talvez a gente possa inserir esse tema num outro campo de pesquisa, que eu não diria que seja novo no Brasil, mas acho que ainda tem muito campo para ser desenvolvido, que é a pesquisa sobre empresas e direitos humanos, né? Empresas, direitos humanos e acesso à justiça, né? Por exemplo, você falou de princípios orientadores, né? Que é toda uma estratégia de soft law, né? Que vem sendo adotada pelo direito internacional nesse tema, né? E toda uma discussão sobre a conveniência ou não de um tratado internacional para regular, né, as violações dos direitos humanos, sobretudo pelas transnacionais, né? Eu acho que tem tudo a ver, né, fazer esse diálogo também
com esse campo, né? Sem excluir, naturalmente, claro, de modo algum, as pesquisas dentro desse marco do constitucionalismo digital, mas ampliando talvez mais para essa discussão sobre um tratado, sobre competências, né, também internacionais para julgamento dessas condutas, né? E aí o pano de fundo é assim, toda a dificuldade histórica que a gente encontra, por exemplo, quando a gente está falando de grandes desastres, né, causados por transnacionais, como o caso de Mariana ou tantos outros, né, que ficam impunes justamente por essa mobilidade, né, dos capitais, da opacidade da organização, né, dessas empresas, controladores, quem é controlador, quem não é, enfim. E talvez eu acho que possa ser também um diálogo interessante, né? Aqui no Brasil, eu percebo que esse campo fica muito dominado pelos professores de direito internacional, mas eu acho que até pode se ampliar, né? Pode ir além, né, dessa discussão. Aí eu não sei, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O Guilherme, vou botar logo as questões e depois vocês podem comentar, que aí já vai animando o pessoal também a participar. Guilherme, eu compartilho inteiramente da tua visão crítica com relação ao inquérito das fake news. Eu participei de um debate na Emerge sobre os crimes contra a ordem democrática, contra as instituições democráticas, e aí eu causei um certo mal-estar, talvez, porque eu fiz essa crítica, né? Disse que o inquérito das fake news causa um certo constrangimento epistemológico, que é uma expressão, eu usei uma expressão do Lênio de forma provocativa, porque ele tem um artigo defendendo o inquérito, né? Que me pareceu um absurdo, né? Enfim, por que o constrangimento epistemológico? Porque ele cumpriu, ninguém tem como negar que ele cumpriu um papel num determinado momento, né? Se fosse talvez um outro ministro do Supremo, né? Ele não foi, o relator não foi escolhido à toa, né? Ele foi escolhido pelo perfil dele de ex-promotor de justiça, de ex-secretário de Segurança de São Paulo, etc., etc., né? E, enfim, ele cumpriu um papel. Mas hoje, realmente, como você falou, não se sabe nem mais qual é o objeto, o que está sendo investigado. É um foro universal, né, para apuração de todas as condutas, né? Enfim, eu compartilho com você dessas críticas. Eu acho que é um ponto que deveria ser um ponto de preocupação, sim. Esse protagonismo excessivo do Judiciário, e no caso do Supremo, e mais especificamente de um ministro nesse inquérito, né? Isso é bastante preocupante, me parece, né? Embora a gente possa dizer, olha, beleza, ok, muito obrigado pelo que foi feito em 2022, mas acho que teria que ter um limite, me parece, né? E, André, a questão realmente da imunidade parlamentar, quer dizer, você levantou várias questões interessantíssimas, super difíceis, né? Que vão ter que ser politicamente enfrentadas, mas realmente a questão da imunidade parlamentar acho que é um grande ponto aí a ser superado, né? Porque, como você disse, se por um lado existe um abuso, né, dessa imunidade material, agora nesse Congresso atual, no início dos primeiros meses, a gente viu coisas lamentáveis, né? É o mínimo que se pode dizer, né? Lamentáveis, né? Mas, por outro lado, a imunidade parlamentar ela cumpre um papel democrático, né? Quando você também começa a cercear muito o parlamento, sobretudo com uma intervenção muito ativista do judiciário, isso tende a gerar um desequilíbrio na democracia, né? Porque a gente trabalha sempre com exemplos assim muito extremos, né? Disso que eu chamei de ato lamentável, isso é extremo, enfim, é lamentável mesmo. Mas existe um campo, uma zona meio indeterminada, né? E que eu fico também com um pouco de receio, né? Do judiciário, sobretudo, começar a entrar muito, com muitas sanções, etc., e desequilibrar, né, um pouco da democracia, né? Também queria te ouvir sobre isso. Mas, enfim, só fiz esses comentários bem rápidos para provocar aqui os nossos colegas e estudantes também a participarem. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser responder, enfim, comentar alguma coisa. Bom, eu vou agradecer aí pelas perguntas e também pelas falas do
os meus colegas de debate, professor André e professor Guilherme, foram muito ricas. Professor André, nós fizemos nessa nota técnica apontamento sobre basicamente todos os pontos que você trouxe. E foi até interessante, porque na Abradep esse tema tem sido debatido internamente, né, na Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e nós tivemos uma reunião, nós tivemos uma live com o deputado Orlando Silva, até aconselho talvez a Amperj ou a própria Conamp, o deputado tem ido a diversos eventos. Semana passada eu participei de um evento online não, híbrido, na OAB de São Paulo, um evento que durou o dia inteiro, e o deputado Orlando Silva participou não da minha mesa, mas de outra. Ele tem sido solícito, eu acho, aberto a essas discussões em vários momentos e instâncias e instituições. Então, eu acho muito importante essa dica que você deu, André, porque o Ministério Público tem que participar dessa discussão, até porque o Ministério Público ele trabalha na tutela coletiva, ele tem o seu artigo 127, a sua missão de defesa da sociedade e da ordem democrática. Então, ele precisa ter ferramentas e discutir quais são as ferramentas. Nós estamos falando de um ferramental. Essa lei é basicamente o PL procedimental, né? É aquele que eles chamam de Process-Based Regulation, né, da informação. É uma lei que a gente pode dizer que está na categoria do devido processo informacional. Então, essas ferramentas são muito importantes para a atuação do Ministério Público. Então, eu acho que é um debate que carece desse ator na discussão pública. E estamos aí fazendo notas técnicas, fazendo eventos. Cadê a nota técnica da Conamp? Ou, se não vai fazer uma nota técnica, vai fazer uma discussão com o deputado ou com os deputados? Por exemplo, olha o problema da imunidade parlamentar que o meu colega André expôs aqui. É seríssimo. Olha, eu tenho a convicção de que com esse artigo como ficou, eles estão debatendo ainda lá, mas não vai ter moderação nunca, não vai ter, vai ser assim, a selvageria. E aí vai dizer, não, mas o Supremo já delimitou, quer dizer, quais são os limites da fala e o que é protegido pela imunidade parlamentar. Do jeito que está colocado na lei, nós fizemos na nota técnica uma crítica muito grande, até sugerimos uma nova redação e etc. e tal. Problema da entidade, é um problema que está sendo assim debatido, e, André, não foi o Conselho Federal que trouxe a proposta. Na verdade, isso foi até falado lá pela nossa coordenadora geral, na reunião com o deputado Orlando Silva, que foi uma comissão do Conselho Federal que fez a proposta. A comissão é presidida pela professora Laura, uma proposta muito bem discutida entre eles. O professor Ricardo Campos participou, Fabrício da Mota Alves participou, só que essa proposta ela já foi divulgada publicamente, já foi enviada para o deputado Orlando, mas o Conselho Federal ainda está apreciando, né, diante das várias comissões e assuntos que têm que ser debatidos internamente. Então, a nossa querida Vânia Ieta, né, Guilherme, nos disse lá, e disse na frente do deputado, que esse tema ainda está no âmbito da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB. Isso já tem o quê? Uns 8 dias. Então, eu não sei se já saiu de lá, mas ainda não foi deliberado pelo plenário, né? Então, nós ainda não sabemos. E fora, o que eu sou especialista em proteção de dados, todos vocês sabem, o que a gente passou em relação ao NPD. Porque houve um problema de vício formal na redação da LGPD, e houve um veto do presidente na época. Depois foi que através de uma medida provisória, né, foi lançado um outro perfil de autoridade que era muito problemático, porque era uma autoridade que estava submetida à presidência da República. E nós só conseguimos no ano passado, André, colegas, em outubro de 2022, foi aprovada uma lei que garantiu uma natureza de autarquia de natureza especial à nossa NPD. Que se discute se é uma agência reguladora ou não, mas pelo menos é uma autarquia de natureza especial quando não era.
Então, olha o problema de se fazer uma autorregulação regulada, porque o LGPD é uma lei de autorregulação regulada, com uma autoridade que não tinha estrutura, não tinha poderes, não tinha nada. Gente, isso não funciona. Como o André explicou muito bem, sem uma entidade que tenha uma boa estrutura, né? Eu acredito que, assim, lá na União Europeia, eles discutiram muito a experiência das DPR para ponto de colocar a Comissão Europeia como entidade que supervisiona os grandes. Por quê? Porque aquele mecanismo One Stop Shop que foi colocado no GDPR para controlar as grandes plataformas não deu certo. Então, ele já tem essa experiência. Na verdade, o constitucionalismo digital, gente, está engatinhando. A primeira grande conquista do constitucionalismo digital foi a GDPR. Isso quem fala são os autores do constitucionalismo digital, o Giovanni De Gregório e vários. A gente pode ter outros marcos importantes, mas a grande experiência hoje é a GDPR, que já está em vigor há algum tempo, desde 2018. Então, a gente ainda está vendo como que essas leis vão funcionar para um ambiente como o ambiente europeu. E aí é que a gente fala dos riscos sistêmicos. Será que o nosso PL vai conter esses riscos sistêmicos ou vai endereçar corretamente? Uma coisa que eu acho que já não contém de cara, e isso eu já falei em vários momentos. E nós colocamos também na nota técnica uma observação sobre isso. A questão dos estándares mínimos. Você pega uma plataforma como o Discord, que é pequena, que ela não tem nem, sei lá, 1 milhão de... E primeiro que é difícil você contabilizar hoje, saber quantos usuários uma plataforma tem. Mas pensem no número de, sei lá, 1 milhão de usuários. Uma plataforma dessas está produzindo conteúdo desinformativo e ilegal o tempo todo e inundando as plataformas grandes. Então, se você não tiver estándares mínimos para que todas sigam, porque claro que as maiores têm que seguir estándares mais severos, né? Obviamente, como o DSA. Mas se a gente não colocar isso na nossa lei, vai ser muito difícil. Então, voltando agora, falando um pouco da proposta do Rogério, da fala do Rogério, eu acho que os esforços têm que ser muito sérios nessas questões internacionais, porque o poder dessas plataformas é transfronteiriço, o poder econômico, o poder político, poder informacional, a quantidade de dados que eles detêm, o que é o modelo de negócio transfronteiriço. Se lá na Europa, na União Europeia, não deu certo o modelo que eles criaram na GDPR, eu não passei que não deu certo, que é um pouco de exagero também falar assim, mas realmente foi uma limitação quando foram discutir o DSA e o DMA, olhar para o modelo das autoridades nacionais tentando controlar as grandes plataformas. A gente teve um verdadeiro desastre na Irlanda. Agora que a coisa está melhorando um pouco, e olha que eu acompanho isso desde sempre. Então, eu acho que já é um ensinamento que aconteceu lá em relação a esse problema, sem um esforço também internacional. E uma autoridade ou uma entidade, essa proposta da entidade supervisora, então, tudo tem que ser combinado com o executivo, porque senão nós vamos ter um problema de vício de novo, vício formal, né? Então, é um diálogo que é uma costura, sabe? Eu acho que o deputado está fazendo essa costura, pelo que ele nos falou. Não sei, Guilherme, você estava no evento também lá com o deputado. Ele nos transpareceu que está trabalhando, mas a gente ainda não teve acesso a esse texto, né, André? Precisamos ver esse texto. E eu estou indo agora para o evento internacional lá em Portugal, que é sobre governança de plataformas também. Eu vou apresentar uma pesquisa e estou acompanhando muito de perto as questões lá. Na realidade, todos estamos esperançosos, o DSA vai entrar com seu pleno vigor em fevereiro de 2024, né? Vamos acompanhar de perto, mas é uma experiência nova. Não sabemos ainda, sinceramente, não sabemos. Eu era muito entusiasta com o GDPR, mas depois comecei a acompanhando, vendo os problemas do dia a dia, não é fácil. Porque hoje o Estado não tem mais como fazer comando e controle. Como o André falou, não dá para ficar colocando tipo penal e comando e controle para tentar governar as plataformas. É o desafio que o constitucionalismo digital tem hoje. Quais as ferramentas a gente pode instrumentalizar para poder alcançar esses efeitos? Porque as ferramentas antigas elas não dão mais certo. Ou elas acabam ferindo direitos fundamentais, como o André colocou muito bem.
elas acabam impondo uma restrição abusiva da liberdade de expressão, uma censura, quando a gente não quer isso. Então, mais ou menos, acho que respondi, né, Rogério? Com certeza, com certeza. Obrigado, Lúcia. Sou eu? Bem, Guilherme e André também, enfim, fiquem à vontade aí. Vamos lá, então. Doutor Rogério, o senhor citou o professor Lênio, eu vou contar aqui uma de graça. O professor Lênio foi meu orientador no mestrado. E então, veja que eu sempre fico numa saia justa quando falo disso, porque eu vou discordar dele, frontalmente. Inclusive, a hipótese aí, eu já falei para ele, ele não gostou muito, mas a gente se dá bem. Há hipóteses claras de Lênio contra Lênio. O Lênio, em um determinado momento, defendeu uma coisa, agora ele deu uma mudadinha, está defendendo outra, mas eu, apesar desses pesares, me mantenho firme. Sinceramente, acho mesmo que ele cumpriu uma função, foi um momento muito peculiar. Valendo lembrar, quem inaugurou esse inquérito, quem fez instaurar o termo técnico, quem instaurou esse inquérito foi o ministro Toffoli. Há quanto tempo o ministro Toffoli já saiu da presidência do STF, né? E aí nós temos a questão, reiterando, uma jurisdição universal, o inquérito não tem objeto, é um inquérito que se perpetua no tempo, sem perspectiva de encerramento. A maioria dos investigados lá não foram denunciados, esse detalhe importante, então nós temos um inquérito que dura 7, 8 anos sem denúncia e qualquer advogado, não precisa nem ser especialista, impetraria um habeas corpus para trancar, porque é um constrangimento ilegal, 6 anos, 7 anos de inquérito sem indiciamento, sem nada. E mais ainda, e aqui eu já vou encerrando, com medidas decretadas de ofício. E não é qualquer medida, prisões decretadas de ofício contra a disposição expressa de lei. O Código de Processo Penal veda expressamente. Então, esse é um problema muito grande, assim, acho que cumpriu uma função por um lado, mas já se exauriu há muito tempo. Mesmo assim, no entanto, prossegue de maneira inconstitucional por várias razões aí. E para efetivamente finalizar, eu gosto sempre de lembrar do velho Montesquieu, né? Quem tem poder tende a dele abusar. Seja um advogado, seja um membro do Ministério Público, seja um magistrado ou guarda da esquina. E nesse caso, me parece que fortaleceram demais uma figura, de modo que criaram, no fim das contas, uma espécie de super-ministro, para não dizer biônico. Sim. Até porque o passado, não quero rememorar aquele passado, mas, no mínimo, um super-ministro nós temos aí diante dos nossos olhos. Era isso. Muito obrigado mesmo pelo convite de novo. Eu aprendi muito com vocês. Muito obrigado mesmo. O André deu uma congelada aqui para mim. Você está continuando? Agora eu te vejo melhor. Não, olha só, em relação à imunidade parlamentar, concordo plenamente com você. Ela tem uma razão de ser, né? Só que até pela razão de ser dela, ela protege a função, né? E não a pessoa do parlamentar. A partir do momento, vamos botar de forma bastante objetiva, que o parlamentar começa a atacar a democracia, né? Via desinformação, que é um ataque até mais, né? Mais sutil, né? Com subterfúgios, você tem que fazer, você tem que dar freios, né? Não estou dizendo que tem que ser a regra, muito pelo contrário, isso tem que ser absolutamente a exceção. Só que o maior problema é quando você coloca um dispositivo desse na lei, né? Porque isso vai fazer com que as plataformas que não querem nem saber da ordem jurídica constitucional brasileira, então somente virem e falam, mas eu estou aplicando a lei fala X, eu estou aplicando X. Tem um na diagonal para cá e um na diagonal para lá, e é isso que eu estou fazendo, mais nada. Esse é o problema, essa é uma sutileza que é complicada. Você pede para um ator externo, que não quer nem saber como é que se fala português, obviamente tem uma equipe muito bem paga aqui, mas o que eles vão fazer é tão somente aplicar a lei. E a lei vai estar escrito, olha, você não responde. Opinião, palavras e votos. Sim. Ponto final. E eu estou aplicando a lei, não vou remover, só para fazer um adendo ao que a Lúcia
sinalizou, o Facebook já tem já propõe isso, já tem essa ideia há muito tempo de não moderar conteúdo de político, né? Os próprios diretores do Facebook, né? Agora, e aí vale rememorar que né, a coisa ficou muito ruim, porque é isso, né? Quando as pessoas, como bem disse o Guilherme, quando as pessoas começam a abusar, quando tem muito poder, as pessoas começam a abusar. Aí elas vão abusando, vão abusando, vão abusando. Aí o leite derrama, né? Foi o que aconteceu no Capitólio, né? E aí o que acontece? A plataforma fica sem graça. Fala, bom, esse sujeito aqui, né, que estava me dando muito dinheiro, eu vou banir. E aí ela faz o quê? Ela bane. E aí vai para o supervisor dela, vai o oversight board, né? Fala, olha só, plataforma, tudo bem, você me paga bem, mas você não pode banir eternamente, né? Temos direitos fundamentais, né, Lúcia? Né? Estamos aqui tentando rascunhar, desenhar e, portanto, implementar um constitucionalismo digital. Não dá para você banir eternamente, você pode suspender temporariamente e ficar revendo e apresentando razões, né? Uhum. Então, esse é um problema muito grande. O sujeito abusa porque vai estar protegido até, eventualmente, a democracia ruir. Aí, se a democracia ruir, aí é que você não vai fazer leitura constitucional, porque não vai ter quem ouse fazer, pelo menos não de forma verdadeira. Sem dúvida. Maravilha. Bem, como eu disse aqui, os microfones podem ser abertos, é livre a participação. Cláudio me mandou aqui. Eu mandei para Rogério, para André e para a Lúcia. Assim, quem está à frente aí pelo Ministério Público com relação a esse projeto das fake news é a NPR, que apresentou nota técnica, a própria Procuradoria-Geral da República também apresentou, participou de debates no Senado sobre esse assunto, a CONAMP também teve lá uma participação. Eu não achei a nota técnica da CONAMP, mas acho que quase certeza que tem também. Mas quem está liderando, por se tratar a função genuína, né, do Ministério Público Federal, a gente, no Ministério Público dos Estados, age meio que em complemento, né, à atuação. Então, encaminharam sim. Então, mandei para vocês aí, né, o que eu achei, tem nota técnica, até mais de uma, né, Câmara do Ministério Público Federal, enfim, só esse esclarecimento. Mas só um contraponto. É muito antiga essa nota técnica que você mandou. O projeto já mudou por completo. Ela tem um complemento, Lúcia, ela tem um complemento. Essa tem uma primeira nota técnica e depois ela foi complementada considerando as alterações do projeto. Não sei se o complemento está aí, mas tem também um complemento exatamente por isso. Tá? Enfim, a notícia que eu tenho é que a gente tem participado, sim, está inserido aí nesses debates, com as dificuldades que são, né, porque é claro que o Ministério Público tem uma função importantíssima, né, uma atribuição importantíssima, mas também esses espaços nem sempre eles são assim disponibilizados para a gente com muita facilidade, né? Vocês sabem disso. Mas acho que só permitindo, Cláudio Henrique, não foi nada num tom crítico ou depreciativo, não. Mas eu acompanho claro, esse projeto, André também, Guilherme sabe, desde 2020, lá pela Comissão de Proteção de Dados. Então, agora houve um divisor de águas. Foi depois de 8 de janeiro e a questão das escolas. Então, a gente está hoje discutindo um outro projeto, na verdade, não é outro, ele tem uns 40% de modificação, né, André? E detalhe, a gente precisa avançar, porque pode ser que volte para a geladeira de novo o projeto, pode ser que fique parado de novo esse atual, né? Então, a gente só ponderou que seria interessante ouvir vocês, nós ouvir o Ministério Público em geral, não só a NPR,
em outros momentos, né? A própria Abradep tem promovido várias discussões. O próximo informativo da Abradep vai ser sobre o PL 2630, tem produzido vários documentos. Hoje saiu um artigo no Conjur, na nossa coluna de direito eleitoral, de um colega da Abradep, sobre desinformação e PL 2630. E detalhe, o deputado Orlando falou que as discussões sobre eleitoral estão muito difíceis no âmbito lá do PL 2630, na Câmara, e que eles vão ter que tirar tudo relacionado ao eleitoral do PL. Eu não sei. Cara. É complicado. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estão acompanhando aí bem de perto esse tema. O Supremo tinha anunciado que se o PL travasse, ele ia decidir, né? Acho que existem alguns casos. Ele vai decidir, ele está pautando, o Supremo está pautando. Na verdade, entra em pauta, mas acaba tendo que ser adiado. Rogério, isso é comum nessas ações lá no Supremo. Mas está pautado. A audiência pública foi ótima, foram 2 dias, vários especialistas foram lá. André, não sei se falou lá na audiência, mas tivemos o nosso querido Guilherme Martins lá, pelo Brasilcom, Stella Aranha falou pelo Ministério da Justiça e tantos especialistas, e agora está em pauta, estava pautado, pelo menos. Eu não sei, eu não tô sabendo qual é a última data que que entrou na pauta, mas já entrou agora, mês passado, ou início de junho, e vão julgar. Só que o âmbito da discussão lá é menor, né? De tudo que a gente está discutindo aqui em relação ao PL 2630. Mas eles vão discutir a responsabilidade das plataformas. E nós já sabemos que, né, a discussão é essa, está se encaminhando para a responsabilização das plataformas em relação a alguns conteúdos, né? Não, obviamente, né, isso é bem complexo. Mas os outros pontos que a gente discutiu aqui, aí vão depender do legislativo, né? Mas o que vocês acham disso? Eu tenho uma visão assim um pouco crítica, né, porque quando a gente fala até a literatura que trata do tema judicialização da política e das relações sociais, né, que é a expressão mais completa, né, que eu gosto mais, conceitua a judicialização como um processo de transferência de temas que são próprios dos poderes majoritários para os tribunais. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes não se trata de uma transferência, mas de uma sobreposição, né? É claro, né? A gente pode discutir, bem, o Congresso atual, enfim, nossa, é complicado, né? O que vai vir aí dessa discussão, etc. Mas não há uma certa pressa, às vezes, né, do judiciário em entrar em questões que o parlamento está discutindo? Eu não sei. Claro, né, não vai ficar esperando eternamente. O que vocês acham disso? Eu acho que se dá um outro debate, mas eu acho importante o papel do Supremo, acho importante essas audiências públicas, esse último momento em março, acho que ajuda a gente a ter um diagnóstico, ajuda a gente a avançar um pouco mais, porque, como eu disse, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele não ajuda a ter esse diagnóstico, ele foi feito numa outra época em que se acreditava muito nesse sistema de autorregulação, como o André deu aqui uma aula sobre o que aconteceu com a autorregulação. Luciano Floridi já disse, acabou a era da autorregulação. Então, depois de Luciano Floridi dizer isso, gente, acho que precisamos levar a sério. Então, o Supremo está sendo instado a decidir. E, na verdade, se a gente olhar, por exemplo, a própria jurisprudência do STJ, ela já avançou no sentido de ampliar as hipóteses de responsabilização das plataformas no caso de direitos de criança, pedofilia, né? Direito de criança e adolescente. Então, já temos uma jurisprudência sólida no STJ, que já ampliou, né, as hipóteses de responsabilização, além daquelas do artigo 19, 20 e 21, né, do Marco Civil. Então, eu acho que o Supremo agora está instado a decidir, sim, sobre responsabilização, acho importante. Não vejo como uma sobreposição. Por exemplo, o caso do homeschooling, o Supremo teve essa autocontenção. O Supremo decidiu, não, o homeschooling é uma discussão que tem que ser lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, lá no Parlamento. Concordo, eu concordo. Mas o caso desse do artigo 19 do Marco Civil, acho que a gente já passou da hora.
na minha opinião. Aham. Só tá trazendo um adendo, Rogério, eu concordo com a Lúcia, e o que acontece é que, conquanto o Guilherme esteja absolutamente correto, um espectro político do Congresso entende que ele vai ser afetado pela regulação, né? Sendo isso verdade ou não, até empiricamente, isso trava o andar do debate, ou pelo menos há uma tendência a travar ou visa se travar, né? E aí, nesse momento, nesse ponto, se o Supremo consegue enxergar isso, e lá a gente tem ministros que conseguem enxergar isso, ele vai virar e falar: olha, o Congresso está. Quem tem pedigree democrático para decidir isso, não decide. E aí vai explicar a razão, né? Vai estar lá nas laudas do voto do ministro. Então, eu chego para, contramajoritariamente, defender a democracia, por exemplo. Tá dando um exemplo da desinformação política eleitoral. Aham. Então, o Supremo vai chamar para si a legitimidade e, racionalmente falando, dando uma racionalidade, perdão, talvez ele chegue até correto, porque a coisa não anda. Você vê, tem um PL que passou no Senado, dormitou na Câmara, tá com um regime de urgência de uma hora para outra. Eu acho que o tema é urgente, mas de uma hora para outra assumiu o regime de urgência. E, como a Lúcia bem falou aqui, com algum temor, eu acho que todos que estão na academia têm esse temor, é que a coisa congele, ainda que haja um regime de urgência nesse PL, né? Então, eu concordo, eu acho que esse debate é problemático. Quem deveria decidir, né, num primeiro momento, está com dificuldade para decidir, né? Aliás, a imunidade parlamentar é um sinal da dificuldade, tá? Porque a imunidade parlamentar, como a Lúcia também sinalizou, não fazia parte do PL originalmente. Aliás, ele não fazia parte de nenhuma ideia que envolve... Você pode ver, os pesquisadores não falam sobre imunidade. Não, e detalhe, foi como você falou, André, já ouvi de gente de plataforma, pessoas de plataforma adorando esse artigo da imunidade, falando que a gente não vai moderar mais nada, vai precisar moderar mais nada, porque a lei que vocês estão aprovando diz que eles têm imunidade, eles podem falar o que eles quiserem. Quer dizer, vai explicar que o Supremo já delimitou que ele não pode atacar a democracia, etc. Não vai. Então, a gente vai viver um problema sério. O Marcelo Daltro Leite, se quiser falar, enfim, fica à vontade, mas ele colocou aqui no chat o seguinte: o que preocupa é... Quer falar, Marcelo? Não, era eu, Rogério, que ia falar. Eu já tinha lido a pergunta do Marcelo. Desculpa. Não, porque a preocupação do Marcelo é extremamente relevante também. Mas lê aí, Rogério, que eu acho que não é todo mundo está lendo. Eu vou ler aqui. O que preocupa é o Judiciário assumir o controle de conteúdo das plataformas, como vem acontecendo, assumindo o papel de Ministério da Verdade. É razoável que o Judiciário assuma uma posição proativa? Não seria um perigo para a democracia? É um ponto que a gente está, né, aqui, Marcelo, discutindo, da maior relevância. É porque, assim, eu penso que... Só estou trazendo também para provocar mesmo, para a gente, enfim, pensar, né? O Judiciário não é um fiador confiável da democracia, né? Recentemente, o Judiciário, a meu ver, desestabilizou a democracia com uma série de decisões, né? Enfim, e agora ele se apresenta como fiador da democracia. Não sei, eu fico assim um pouco assim desconfiado, né? Receoso, assim, né? Qual é o preço político, né, disso? Né? Confia desconfiando. Qual é o preço a se pagar, né? Por exemplo, quando eu discuto o ativismo judicial com os meus alunos lá da UF, né? Um exemplo de decisão claramente ativista é a decisão do Supremo que criminaliza a homofobia. E eu digo para eles: olha, é constrangedor trazer esse exemplo, porque a gente sabe da importância, né? Da importância da criminalização da homofobia, porque o Brasil
é um dos países que mais agridem, matam, são violentos contra a população LGBTQ+. Mas a questão é, quer dizer, pode um tribunal criar um tipo penal, né? Hoje é por uma boa causa, né? Mas amanhã vem para criminalizar, por exemplo, os próprios movimentos sociais e daí vai, né? Então, eu tenho sempre essa desconfiança, sabe? Um temor, na verdade. Mas eu entendo, e acho que os argumentos de vocês são bem consistentes. Eu acho que a preocupação do Marcelo é perfeita, e isso vai um pouco de acordo com a balança de momento e histórico de um país. Você vê, posso estar equivocado, minha cabeça pode estar equivocada aqui, mas o judiciário da Polônia está capturado. Estou confundindo Polônia com Hungria, mas eu acho que é da Polônia. Está capturado. O que acontece? A partir do momento que você tem... Isso é histórico, né? Todo mundo que estuda o constitucionalismo vê isso. A partir do momento que você tem um extremismo, seja de direita, seja de esquerda, a gente tem o exemplo da Polônia para a extrema-direita, a gente tem o exemplo da Venezuela para a esquerda. Então, né, para a gente deixar equilibrado no 1 a 1, a gente tem as cortes supremas tentando sobreviver, as cortes constitucionais tentando sobreviver, até que em um dado momento cai também, né? E aí vem esse problema que o professor Rogério acabou de falar, a preocupação do Marcelo, é por isso que é tão importante a democracia, né? Sim, sem dúvida. Enfim. Bem, o Cláudio Henrique pediu desculpa, ele teve que sair um pouco, acho que ele tem um outro compromisso agora. Mas, gente, já são 8 horas da noite, né? Enfim, a gente nem sentiu o tempo passar, mas estamos aqui há quase 2 horas, considerando que nós começamos 18h05, né? Então, quase 2 horas mesmo. Bem, se ninguém mais tiver alguma consideração ou pergunta ou algo a dizer, eu já encaminharia para a gente concluindo, né? Até porque, para não cansar os nossos palestrantes aqui, a quem eu agradeço mais uma vez, né? E se quiserem também fazerem considerações finais, fiquem à vontade, mas eu fico muito grato aí pela participação de vocês. Acho que temos um grande debate e está gravado, né? Todos os nossos encontros no Amperge Debates, eles ficam gravados e vão para a intranet da Amperge. Então, depois, se alguém quiser rever, enfim, está lá registrado. A gente vai formando uma biblioteca, né, de temas interessantes na nossa associação para consulta no futuro. Bem, fiquem à vontade aí, se quiserem falar alguma coisa ao final. Não? Já deu, né? 8h05 quase já deu. Bem, então, muito obrigado, André, Lúcia, Guilherme, obrigado aos colegas e os estudantes que estão aqui conosco também. Acho que tivemos mais um grande encontro e espero contar com a presença de vocês aí para o próximo Amperge Debate. A gente está pensando ainda no tema, Lúcia está sempre dando boas sugestões e espero, então, encontrar vocês em breve. Um abraço aí, boa noite. Obrigado.